Olá pessoal, estamos de volta com mais uma das nossas videoaulas e dessa vez nós vamos estudar os ângulos suplementares, tá bom? O que são ângulos suplementares? A definição diz que ângulos suplementares são dois ou mais ângulos cuja soma é 180 graus. Nessa figura nós temos aqui um ângulo de meia volta, isso aqui é um ângulo de meia volta, ou seja, é um ângulo raso. Quanto que mede um ângulo raso? Mede 180. Isso quer dizer que a soma desse ângulo A com esse ângulo B, se eu somar os dois, vai dar exatamente 180 graus. Então, eu posso dizer que o ângulo A e o ângulo B são ângulos suplementares. São ângulos cuja soma é igual a 180 graus. Isso vale para dois ou mais ângulos. A definição é: o que são ângulos suplementares? São dois ou mais ângulos cuja soma das medidas é igual a 180 graus. Nós vamos reconhecer sempre pela figura, vai ser sempre uma reta aqui, porque o ângulo é um ângulo de meia volta, é um ângulo raso. Então essa figura vai sempre mostrar um ângulo, um conjunto de ângulos suplementares, ou seja, dois ou mais ângulos cuja soma vai dar 180 graus. Temos aqui outra figura. Nesse outro, olha só, um ângulo de meia volta, que a gente já sabe que totaliza 180 graus, e eu somei a medida do ângulo A, mais a medida do ângulo B, mais a medida do ângulo C, deu um total de 180 graus. Quando a soma de dois ou mais ângulos for 180 graus, esses ângulos são classificados como os ângulos suplementares, ok? Bom, então vamos aplicar a definição de ângulos suplementares para resolver algumas situações. Então, olha aqui, número 1. Calcule o valor de x, sabendo que os ângulos são suplementares. Olha, quando ele me diz que os ângulos são suplementares, ele me diz automaticamente que a soma dos ângulos é 180 graus. Aqui eu tenho um ângulo que mede 3x, um ângulo que mede 5x e um ângulo que mede x. A figura e essa meia volta aqui, esse ângulo de meia volta aqui, essa reta aqui, vai me garantir que a figura em si mostra que os três ângulos formam um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Então, eu sei que se eu somar as medidas x mais 5x mais 3x, a soma dessas três medidas vai dar 180 graus. Então, 9x mais 180, aí nós começamos a resolver então, x mais 5x, 6x, 6x mais 3x, 9x. Então nós temos que 9x é igual a 180. Para isolar o x, nós vamos passar esse 9 para o outro lado. Então aqui ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então x é igual a 180 dividido por 9. 180 dividido por 9 vai dar exatamente 20 graus. Então 180 dividido por 9, 20 graus. Significa então que o x mede 20. Então se nós substituirmos x igual a 20, 5x vai ser 5 vezes 20, que vai dar 100, e 3x, que vai ser 3 vezes 20, que vai dar 60. Então nós substituímos aí o x pelo valor dele. X igual a 20, 5x deu 100 e 3x é 3 vezes x, que deu 60. Se eu somar 60 mais 100, 160. 160 mais 20 vai dar 180, ficando então provado que nós acertamos, porque a soma deles obrigatoriamente teria que dar 180 graus. Vamos para mais um exemplo. A outra figura, agora aí o item B, e nós temos de novo, olha aqui, a reta. A reta vai garantir que isso aqui é um ângulo de meia volta, ou seja, um ângulo de 180 graus. Só que aqui eu só coloquei, a figura só mostra medidas em dois ângulos, um que mede x mais 10 e o outro que mede x mais 20. Esse outro aqui está sem medida, mas isso é para lembrar a todos nós que isso aqui, olha, é um ângulo reto. Então esse ângulo aqui, que não apresenta medida, olha só, a posição dessa e dessa reta,
elas formam um ângulo reto. Então, isso aqui está garantido para nós que é 90 graus. Então, nessa figura, o que eu tenho? Eu tenho um ângulo que mede x mais 10, tenho um ângulo que mede x mais 20, e tem um ângulo aqui que está representado pela figurinha aqui, ó. Esse item aqui, ó, observem bem, vocês vão lembrar disso. Esse símbolo representa o que? Um ângulo reto. Minha linhazinha ficou torta aqui, mas isso aqui indica um ângulo reto. Quanto que mede um ângulo reto? Mede 90 graus. Eu tenho essa figura aqui, então ela está me garantindo que esse ângulo aqui, que não apresenta medida, mede 90 graus. Então, se eu somar x mais 10, que é a medida desse, mais x mais 20, que é a medida desse, mais 90, tudo isso em graus, vou até acrescentar aqui para não ficar errado, ficar bonitinho, ó. Mais, então, x mais 10, que é o primeiro, eu coloquei aqui, mais x mais 20, que é esse, mais 90, a soma dos três vai dar 180. Então, somando as letras, olha só, eu tenho um x aqui e um x aqui, um x mais um x, 2x, e tem os números 10 mais 20, 30, mais 90, 120. Então, nessa linha de baixo, eu tenho que 2x mais 120 é igual a 180. Letras de um lado, números do outro. Então, nós vamos passar esse 120 para o outro lado. Aqui ele está positivo, vai passar negativo. Então, 2x é igual a 180 menos o 120 que veio para cá. Resolvendo isso, nós temos que 2x é igual a 180 menos 120, 60. Então, finalmente, o 2 vai passar aqui para baixo, ele estava multiplicando, passou a igualdade, passou dividindo. Então, x é igual a 60 dividido por 2, e 60 dividido por 2 vai dar 30 graus. Então, o nosso x representa uma medida de 30 graus. Vamos comprovar isso aqui? 90, x mais 10, então vai ficar 30 mais 10, e 30 mais 10 é 40 graus. O outro, x mais 20, então vai ficar, quem que é o x? Vamos lembrar aqui, ó, quem que é o nosso x? 30, então vai ficar 30 mais 20, e 30 mais 20 é 50 graus. Então agora observe bem a figura, 50 mais 40, 90, mais os 90 desse ângulo aqui, 90 mais 90 vai dar exatamente 180 graus, o que prova para nós que os três ângulos realmente são suplementares, ou seja, para que eles sejam suplementares, o valor de x, nesse caso, tem que ser 30 graus. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. As tarefas estão no site, vocês já podem ir fazer as atividades e enviar para correção. Bons estudos para vocês!